Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua em mais uma aula da nossa semana de workshop As 7 Leis do Universo. Bom, eu espero que você esteja aproveitando aí esse conteúdo que eu estou passando para você, que é um conteúdo que eu nunca tinha passado no canal dessa forma, assim, com essa sequência, uma sequência assim que praticamente é o mini Kybalion. A sequência onde a gente começou na primeira aula falando um pouco de panorama histórico. Por quê? Porque conhecer um pouco do panorama histórico da nossa civilização nos ajuda a quebrar algumas crenças e paradigmas que a gente já tem, né? Essas preconcepções que podem nos impedir de compreender as 7 leis e utilizá-las em nossa vida. E também porque é importantíssimo que a gente saiba quem é o todo, porque sabendo quem é o todo a gente sabe quem nós somos, mas a gente só pode saber quem é o todo quando a gente descobre quem nós realmente somos, e utilizando as 7 leis a gente consegue viver o jogo da vida muito melhor. Bom, gente, quero começar aqui deixando nossos avisos, mas primeiramente agradecendo você por estar aqui nesse conteúdo de valor para a sua vida. Espero que esteja sendo útil, tenho certeza que está. E convidar você para conhecer o nosso site, visitar lá o nosso site, que sempre está aqui o link na descrição do vídeo, onde tem a nossa aba livraria, que todos os livros da nossa aba livraria são livros que contribuíram na minha expansão de consciência. Eu não coloco lá se eu não li, se realmente aquele livro não causou um certo impacto na minha vida. Então, são livros que realmente foram muito importantes na minha jornada de expansão de consciência. Além do que, tem artigos que eu escrevi também lá e tem conteúdo gratuito lá para você também. Bom, mais o outro aviso é Centelha Divina TV. Convido você para conhecer o nosso outro canal, Centelha Divina TV, onde a gente tem narração de meditações, de tradução de conteúdo em inglês, que eu faço a tradução, meu marido geralmente narra. E também estamos com séries como a série O Despertar da Consciência, com Neville Goddard e Maya Andrade, onde já estamos na 2ª temporada. E vai lá, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar, se você gostar. E também nosso Instagram que está crescendo bastante. Estamos muito felizes porque lá a gente também pode fazer lives e estar mais juntinho. Lá no nosso Instagram a gente compartilha todos os dias prints de relatos de depoimentos de sucesso que vocês enviam para a gente, e isso realmente rega a nossa fé e a fé do próximo também. Então, se você tiver relatos de sucesso, pode enviar para a gente, pode deixar aqui nos comentários dos nossos vídeos aqui no YouTube, que a gente printa e coloca lá nos stories do Instagram. Além do que tem muito conteúdo lá no Instagram todos os dias, então vem fazer parte. Facebook também. Todo o conteúdo que a gente coloca no Instagram, a gente coloca no Facebook também, porque lá no Facebook tem a oportunidade de você compartilhar na timeline das outras pessoas e fazer outras centelhas se despertarem aí, né? E também o nosso grupo no Telegram. Grande beijo, agradeço você que está lá no Telegram e convido se você ainda não está, porque o material que a gente utiliza nas lives, a gente sempre coloca lá as apostilas disponíveis para você fazer o download lá no Telegram. Não tem como a gente colocar aqui no YouTube. O YouTube não tem essa função, não permite que a gente coloque conteúdo para baixar. Só assiste vídeo mesmo. No Instagram também não dá, no Facebook não dá. O Telegram é a única ferramenta que nos permite fazer esse compartilhamento, onde você pode baixar os conteúdos, compartilhar no WhatsApp com mais alguém. É muito legal, e a gente descobriu que o Telegram tem sido uma ferramenta muito grande de divulgação aqui do nosso canal. Então, gratidão você que está compartilhando do Telegram para o WhatsApp os nossos vídeos aqui. E também o Minutos de Inspiração, que é a nossa mentoria diária em vídeos. São 90 vídeos, 3 meses de mentoria que você recebe no seu e-mail, vídeos bem curtos, inéditos, para começar o seu dia positivamente. De manhã logo cedo, você assiste um vídeo inédito da Mai
que é a minha forma de acompanhar você. Digamos assim, acordou, já vai ver minha cara. E muita gente tem tido bons resultados com o Minutos de Inspiração. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aqui no chat a equipe deve estar passando com o link para vocês, tá bom? E se você tem vontade de fazer o meu curso Caibalhon na Prática, a próxima turma que a gente vai lançar agora, mas se você quiser entrar para a lista de espera, eu já convidei vocês para fazerem parte, porque já tem pessoas na lista de espera desde fevereiro. E aí, sempre, como já tem essas pessoas já há um bom tempo esperando, a gente sempre lança primeiro condições especiais por e-mail, para esses e-mails cadastrados. Então, se você quiser, mesmo que sem compromisso, fazer parte da lista de espera, se tem interesse em fazer parte dessa próxima turma ou de uma turma futura, vale a pena colocar o seu e-mail lá na lista de espera, porque você fica sendo atualizado das novidades e condições especiais para quem se inscreveu, porque a gente sabe, se a pessoa se inscreveu na lista de espera, porque ela tem interesse, né? Porque ela tem ali uma dedicação especial de fazer parte do curso. Quem sabe aí, né, já seja o passo da cocriação desse curso para você. Vamos deixar também o link aqui para você se cadastrar. Então vamos lá, sem mais delongas, que eu já falei bastante aqui e já vou tomar um pouquinho de água para a gente começar, porque tem muito conteúdo hoje. Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula 3, ainda com slides, tá? E os slides vão aparecer aqui do lado, no lugar dessas lindas flores. Então, vamos lá. Temos muito conteúdo. A apostila de hoje, gente, aqui essa apostila, eu vou disponibilizar ela com todas as páginas em PDF lá no nosso grupo no Telegram. Assim que termina a nossa live, a gente já disponibiliza lá. Então, vamos lá, gente. A nossa aula de número 3, nós vamos falar sobre duas leis. Na aula passada, nós falamos quem é o todo, falamos um pouco sobre o todo, falamos do conceito de Deus cósmico, que é a terceira fase da expansão de consciência da humanidade. Então, muitas pessoas que são estudiosos que chamam de transição planetária ou de expansão de consciência do inconsciente coletivo, estão dizendo que há uma tendência agora de que, conforme a consciência da humanidade se expande, elas vão acreditando diferente, muda a forma como o ser humano interage com o conceito de Deus, né? Então, lá na aula passada a gente viu que os povos mais antigos, mais primitivos acreditavam muito na divindade de seus entes queridos, falecidos, como sendo as entidades espirituais que velam por eles, que os protegem, que os ajudam, que os guardam. E depois a gente falou que teve uma fase da humanidade onde a natureza em si se transformou no próprio Deus, com o sol sendo um Deus, a lua sendo um Deus, o rio, o oceano, o mar sendo um Deus. E depois veio o conceito do politeísmo antropomórfico, onde o maior dos exemplos são os deuses da mitologia greco-romana. E depois falamos do conceito do Deus pessoa, que é o conceito que ainda está em vigor hoje, que é o conceito do Deus pessoa, onde é um Deus mais antropomórfico, um único Deus, não são mais vários, não é a natureza, não são os seus entes queridos, mas um único ser masculino, sentado em trono, em algum lugar, em um céu distante, que tem características, sentimentos humanos, né, como ciúme, como de punição e outras coisas que a gente sabe que é do ser humano. E aí tem o conceito do Deus cósmico que nós falamos, que é um conceito mais parecido, congruente com a filosofia do taoísmo, aonde não é um ser masculino nem feminino, mas uma energia, uma consciência que abrange todas as energias
Então seria esse conceito do Deus cósmico, que mais é congruente com o conceito do todo, que seria Deus, a fonte criadora, no livro Kybalion, que é uma substância amorfa, uma consciência sem forma, que está em tudo e em todos, que se transformou em tudo e em todos. Então, dada esta introdução, a gente vai seguir, porque nós falamos da primeira lei, falamos do todo e falamos da primeira lei, que é a lei do mentalismo, onde você entende que nós todos, tudo que está acontecendo aqui nesse planeta Terra é uma imagem mental na mente do todo. Por isso a importância de falar quem é o todo, né? O todo não é alguém que antropomórfico. O todo não tem a mesma percepção do ser humano, ok? Então vamos lá. Aí hoje nós vamos falar da lei número 2 e 3, que são as leis, a lei da correspondência, que é a segunda lei hermética, e a lei da vibração. Gente, essas leis, elas estão bem unidas, bem congruentes. Então, você vai entender um pouco mais sobre elas hoje. Então, vamos nos prender a 2 tópicos somente, que vão ser tópicos bem longos. Primeiro tópico que vamos falar hoje, os 3 grandes planos da correspondência. Você vai entender quais são esses 3 grandes planos da correspondência. E no segundo tópico, nós vamos falar um pouco sobre como entender energia, vibração e frequência. Como entender a relação entre elas. Porque é disso que fala a lei da vibração. Energia, vibração e frequência. Só lembrando que essa apostila, esses slides estarão na apostila disponível lá no nosso Telegram. Então, vamos lá. Então, começando com a lei da correspondência, que é o que a gente vai começar agora falando nesse segundo slide. Tem essa imagem muito famosa, que é uma das imagens que representam essa lei, que é assim como é em cima, é embaixo. Então, essa imagem da árvore e as suas raízes correspondendo àquilo que está visível com aquilo que está invisível. Porque as raízes da árvore, você olhando, você só vê o tamanho da copa da árvore, mas você não consegue ter uma percepção da profundidade de suas raízes e da quantidade de raízes, mas quanto maior a árvore, mais profunda e maior são suas raízes. Então, representando exatamente os planos da correspondência. Correspondência diz que o que corresponde. Então, digamos que esta lei seria aquilo que está invisível, aquilo que está visível, que você consegue ver, como a copa da árvore e seu caule, corresponde ao que está invisível, que está debaixo da terra, que você não consegue ver. Então, logo, se você vê uma árvore alta, com uma copa muito grande, você já sabe que no mundo invisível, que é o mundo que você não está conseguindo ver, que é debaixo da terra, tem as raízes fortes. Então, este é o conceito, que a sua vida, tudo que está manifestado neste mundo físico, neste plano físico, é o fruto, o resultado do que está no plano invisível, no plano que você não consegue ver. Para mudar a realidade, você não muda a realidade mudando a copa da árvore. Você pode cortar a árvore, ela vai nascer de novo enquanto ela tiver raízes. As raízes da sua realidade estão no mundo invisível, que seria correspondente ao mundo da sua consciência. Por isso que a consciência, representando as raízes da árvore que estão no mundo invisível, manifestando as coisas que você vê tangíveis na sua vida. Para mudar o seu mundo visível, você precisa mudar o seu mundo invisível. É disso que fala a lei da correspondência. Por isso o nome correspondência, porque o visível corresponde à medida do invisível, ok? Então, o símbolo da árvore é esse. E você vê esse símbolo da árvore
na logo dos Abraham, da Esther Hicks, do seminário de Abraham Hicks. E várias pessoas que entendem essa correspondência, essa lei, elas utilizam esse símbolo da árvore, que pode ser a árvore da vida também. Eu tenho um pingentinho de um colar, que é esse símbolo da árvore da vida. Então, o axioma desta lei é: o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. Exatamente o símbolo da árvore. Por exemplo, também um outro símbolo que é muito utilizado é o símbolo dos dois triângulos, um para cima e um para baixo, daquela estrela com os dois triângulos, um para cima e o outro para baixo, representando o que está em cima é como que está embaixo. Então, quando você vê algo assim também, ó, assim, a mão assim, peraí, deixa eu ver se está aparecendo, assim, ó, representa, tem estátuas representando isso, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, entendeu? São símbolos, por isso que é chamado de filosofia oculta, porque são símbolos que ocultam uma verdade intrínseca, ok? Então, vamos lá, quando você vê aí a árvorezinha, você já sabe. Vamos para o nosso próximo slide. Ainda falando da lei da correspondência, as dimensões da realidade são diferentes graus na escala de vibração. Olha aí, então já a própria lei da correspondência, utilizando a lei da vibração para explicá-la. Então, essas dimensões da realidade, por exemplo, o planeta Terra, onde nós estamos, são dimensões da realidade que estão em graus diferentes na escala de vibração. Nós vamos falar da escala de vibração ainda hoje. Cada dimensão vibra em uma determinada frequência. Os 3 grandes planos podem ser considerados como 3 grandes grupos de graus de manifestação. Por isso, a lei da correspondência e a lei da vibração estão ligadas. Então, você pode ler mais sobre isso nesta versão do Kybalion aqui, a verdinha, está na página 67, tá, gente? Está na página aqui, página 67, tá? Onde você pode ler mais sobre a lei da correspondência. Então, o que é que ele está dizendo aqui, nesse trecho do livro? Que as dimensões da realidade, elas são, na verdade, não são lugares físicos, geograficamente separados, são apenas graus de vibração diferentes numa escala de vibração. Tudo é a mesma coisa, feito da mesma substância. Quem é essa substância que dá vida a tudo, que traz à existência tudo? O todo. Ele mesmo é. Então, por exemplo, o átomo, a ciência, a física quântica já confirma que tudo, não é algumas coisas, tudo é feito de átomo. A minha pele, feita de átomo. Meu cabelo, feito de átomo. A câmera que está me filmando, feita de átomo. Essas lindas flores aqui, feitas de átomos. Você, feito de átomo. Gases, átomo. Né? Água, líquidos, átomo. Tudo é átomo, só que vibrando em frequências diferentes. O grau de vibração determina o tipo de manifestação corpórea, física, que aquela energia terá. Então, nós vamos falar um pouco mais de energia também. Então, esses planos de correspondência, eles são não lugares físicos, geográficos, como Brasília fica aqui, Salvador fica lá em tal lugar, São Paulo fica daqui a tantos quilômetros, não é assim. Esses graus, esses planos da correspondência não são separados geograficamente, mas vibracionalmente, ok? Então, eles estão todos ligados. A única diferença entre eles é que cada um vibra numa frequência diferente. E lembra que nós lemos lá no início, acho que foi na nossa primeira aula,
que eu li foi, na primeira aula, eu li um trecho onde falava, que eu até falei para vocês da possibilidade dos Anunnakis, né, terem realmente vindo à Terra, e de acordo com as tábuas do povo sumério, né, o que separaria civilizações avançadas dos seres humanos? Grau de vibração diferente, tá? Então, por isso, por que eu não vejo então? Mas se existe, por que eu não vejo? Porque você não está vibrando na frequência que esses seres vibram e na frequência do ambiente que eles vibram. O planeta Terra vibra numa frequência. A Terra vibra numa frequência. Quem vive dentro do planeta Terra tem que estar vibrando na frequência que corresponde à frequência um grau aqui de A a B. A Terra vibra de A a B. Então, você está vibrando aqui dentro desse espaço aqui de vibração que o planeta Terra tem. E as pessoas que conseguem ver além desse mundo físico, elas de alguma forma elevam sua vibração e abrem aquilo que chamam de terceiro olho, que é uma nomenclatura, né, para pessoas, alguns chamam de médium, alguém tem mediunidade, ou alguém que tem visão aberta, tem vários termos que são usados. O que acontece com a pessoa? A pessoa atingiu um grau de vibração que permite ela ver além da realidade, da correspondência que ela está, né, que é o do planeta Terra. Entendeu? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que o que divide uma realidade da outra, as realidades paralelas, elas estão acontecendo junto aqui, ó. Com certeza, aqui ao meu redor tem muitas realidades acontecendo e a única coisa que me impede de ver nitidamente é porque o meu foco está muito aqui no planeta Terra e logo minha vibração está mais compatível com o do planeta Terra, o que me impede de ter contato com seres que estão numa vibração diferente. Mas, vez ou outra, pessoas conseguem quebrar essas barreiras, fazendo como? Não quebrando a lei, mas vibrando na frequência desses outros mundos. Então, vamos lá. Ainda sobre a lei da correspondência. Então, nós vamos ver agora quais são os 3 grandes planos da correspondência, de acordo com o livro Kybalion. Então, esses 3 grandes planos da correspondência, eles, já falei sobre isso, ok. Os 3 grandes planos da correspondência. Tem o primeiro grande plano, que é o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Esses nomes, conforme o próprio autor do livro Kybalion fala, são nomes para fins didáticos. Não quer dizer que eles estão separados. Então, de acordo com o livro, esses 3 grandes e principais planos da correspondência, planos da realidade, o grande plano físico, o mental e o espiritual, debaixo deles tem 7 subplanos. Então, debaixo do grande plano físico, tem 7 subplanos que estão dentro do plano físico, do grande plano físico. Debaixo do grande plano mental, tem 7 subplanos e debaixo do plano espiritual, também 7 subplanos, tá? Então, esses planos, essas nomenclaturas são para fins didáticos. Não quer dizer que fica geograficamente separado. Vamos lá para o nosso próximo slide aqui. No nosso próximo slide, ainda sobre a lei da correspondência. Eu sempre estou colocando algo parecido aqui nas nossas lives, nos conteúdos que eu tenho para passar para vocês. Eu falo muito do plano superior e do plano inferior. Essa nomenclatura é dada pelo livro Kybalion, tá? Plano superior, plano inferior, eu superior, eu inferior. Essa nomenclatura é utilizada no livro, se você for ler, você vai ver lá. Então, é importantíssimo que você entenda a lei da correspondência nesse aspecto, essa imagem aqui que nós temos, porque quando você vai utilizar a técnica da transmutação mental,
que é ensinada no livro, essa técnica da transmutação mental, que foi o vídeo que viralizou aqui o meu canal. Esse vídeo viralizou e trouxe muita gente para o meu canal, e esse vídeo, essa técnica também foi a técnica que eu usei naquele meu vídeo, que também tem muitas visualizações, que é como manifestei 10 mil reais. Naquela época, gente, eu estava lendo o livro, eu já tinha estudado muita coisa, e eu dizia assim, poxa, eu preciso fazer algo dar certo. E quando eu vi que estava chegando as contas e eu não tinha o dinheiro para pagar, eu disse assim, não, agora já chega, esse negócio tem que dar certo para mim. E aí eu já tinha lido e entendido o livro, eu disse, agora eu vou botar em prática de um jeito ou de outro, eu já tentei tudo, eu tenho que fazer algo dar certo. Então foi quando eu sentei no sofá, fechei os meus olhos e me imaginei indo do plano inferior, atravessando a ponte mental para o plano superior e me transformando no meu eu superior, minha centelha divina. Que uma imagem que me ajudou muito foi porque nós somos visuais, né? Não quer dizer que a sua centelha divina, o seu eu superior, tenha uma forma física fixa, mas pode assumir a forma física que você desejar interpretar a energia. E eu tenho até aqui, ó, meu ursinho aqui, o meu urso, Samuel, que eu chamo, que representa a minha centelha. Então, quando eu me imaginei entrando nesse mundo superior, eu me imaginei eu me transformando na minha centelha divina. Então, eu era um urso enorme, cósmico, sabe? Eu fazia uau! Aí eu comecei a falar, eu sou o amor, eu sou a alegria, eu sou a prosperidade. Gente, com a energia total de estar vivendo aquilo. E eu terminei assim, eu sou Deus. Porque Deus é o todo, e o todo é tudo que há. O todo é tudo que há. Tudo. Então, eu não estava falando que o eu inferior, que o eu físico, com limitações, é Deus, mas o eu superior, a centelha divina em mim. E eu tinha me transformado ali naquele momento, pegado esse meu 1%zinho e conectado aos 99, me transformado a minha centelha divina. Então, se eu não entendesse a lei da correspondência, eu não poderia fazer essa técnica. Entende? Porque é a lei da correspondência que vai te dizer que existem os planos diferentes da realidade. Se você não entender essa lei, você não tem como acreditar que uma técnica como essa funciona. E no dia seguinte, aí eu soltei, gente, foi uma energia muito grande no ambiente. Foi assim, sabe, eu falava e eu me sentia assim, me arrepiava, foi uma energia. Se eu pudesse, assim, se eu tivesse filmado e pudesse ver, com certeza ia ter várias cores de luzes ali, de energia. E no dia seguinte, o meu marido mandou mensagem, amor, olha no Internet Bank, o que foi? 10 mil reais. Aí quando eu fui olhar, meu Deus, um negócio de um trabalho que eu tinha antes, eu nem estava esperando receber nada, que nem estava nem nos meus planos. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, de onde veio e tal? Eu sabia de onde veio, tinha vindo. E eu precisava de 7 mil para sanar minhas dívidas, ainda sobraram aí 3 mil para outras coisas, né? Então, naquele momento, minha ficha caiu. Eu disse, meu Deus, existem os planos da realidade. O Kybalion dá certo mesmo. Meu Deus, eu fiquei assim, gente, se é só isso a vida, então eu tô com a varinha de condão na mão. E aí eu comecei, gente, meu coração assim transbordou de esperança, de alegria, de que eu estava criando a minha realidade, que não precisava eu acreditar em escassez, acreditar em desespero, porque bastava eu subir para o nível do meu eu superior e manifestar, e esperar e soltar. Eu não fiquei pensando, e agora que eu terminei de fazer a técnica da transmutação, e agora? Como é que vai vir o dinheiro que eu preciso? Mas é muito difícil. Aonde? O meu salário é pequeno. Como é que eu vou... Não, gente, eu não fiquei. Eu fiz a técnica, senti, soltei, fui me distrair, fazer outras coisas da vida, fui limpar a casa, fui viver outras coisas. Não é meu trabalho manifestar, fazer a manifestação. Como que a manifestação vai chegar? Esse é trabalho do universo, do eu superior. Então, não é a minha alçada, não é nem exigido de nós que a gente saiba, porque o nosso eu superior, a centelha divina, sabe que nós estamos aqui
de certa forma, com nossas limitações, até não é exigido de nós, o nosso cérebro, nossa consciência ainda não foi projetada para saber infinitas possibilidades, apenas acreditar que elas existem e confiar que a consciência infinita, que a consciência maior que a nossa, sabe os caminhos que tem para vir para você aquilo que você quer manifestar. Agora, se você pensa, mas só vai vir do meu trabalho, aí então só vai vir do seu trabalho mesmo, porque você está dizendo. Então, entender a lei da correspondência, gente, entender essa imagem aqui do lado, vai te ajudar a entender a técnica de transmutação mental, que é a técnica que os hermetistas usam para transmutar a sua realidade, transformar transformar naquilo que eles querem manifestar. Então, vamos dar uma olhada aqui com mais calma aqui nessa nossa imagem. Nós temos aí o grande plano espiritual, que seria o plano superior, podendo também ser chamado de plano superior. Temos no meio, entre os dois planos, o grande plano mental, que é uma ponte, uma ligação entre os dois planos, porém, existe, é um mundo, é um plano, é um universo inteiro, o plano mental. Ele é um mundo de ligação entre os dois mundos. Por exemplo, o plano mental corresponde àquilo que você vive na sua imaginação. Quando você fecha os teus olhos, lembra que a gente fez na aula passada o exercício de ir até Nova York? Quando nós fechamos os olhos e vamos até Nova York, e aí você se imagina ali, olhando a Estátua da Liberdade, ao longe, a Ilha da Estátua, você vê pessoas à sua volta, você está vendo, né, água à sua volta, o que você está vendo? Aí você já está vendo tudo isso. Onde isso acontece? Dentro do plano mental, grande plano mental. Então, o plano mental ele é uma ponte que liga o plano espiritual do plano físico. E aí nós temos o grande plano físico, que é chamado também o plano inferior. Então, e qual é o papel desses planos da correspondência e como eles estão ligados entre eles? O grande plano espiritual ou superior, ele é o reino da causa. Ele é a causa, ele é a origem de toda manifestação física que você está olhando. Olha aí ao seu redor, o que é que você vê? Eu vejo essas almofadas, eu vejo o livro aqui, eu estou vendo muitas coisas físicas, o meu microfone, essa câmera, você está vendo o quê? Tudo isso nasceu primeiro no reino da causa, tá? Então, o reino da causa, ele é onde tudo é criado. Não é aqui no plano físico que se criam as coisas. As coisas físicas são emanações das coisas não físicas. Se não existir no plano superior primeiro, não existirá no plano inferior ou físico. Tudo que você vê no plano físico teve origem no plano não físico. Porque o plano não físico, ou plano espiritual ou superior, é o reino da causa. E o plano inferior, ou plano físico, é o reino do efeito. Então, tudo que você vê manifestado em forma tangível é apenas o reflexo, é apenas o efeito de uma causa originada num plano não físico. Tá? Então, se existe no plano físico, ela começou no plano não físico. Por isso, a inutilidade de tentar mudar a realidade mudando o físico. Porque você está mudando apenas um reflexo, você não está mudando a imagem. Então, nós temos aí em azul, imagem e reflexo. O plano superior sendo a imagem, e o plano inferior sendo o reflexo. Por isso que você manifesta o que é consciente de ser. Qual a imagem mental que você tem de si mesmo? É essa imagem que você manifestará na sua realidade. Qual a imagem mental que você tem da sua vida? O que você está consciente de ser? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa amada, uma pessoa feliz. Então, aquilo que você é consciente de ser é a imagem
que vai refletir os teus resultados físicos. Por isso, a inutilidade de tentar mudar a sua realidade, mudando coisas e pessoas, lutando contra o mundo físico. Você não muda o mundo físico. Você muda o mundo físico mudando o seu mundo interior, o seu mundo invisível, o mundo da causa, o mundo espiritual ou mundo superior. Esse termo espiritual é utilizado no Kaibalho não no sentido religioso da palavra, mas no sentido de que é invisível. Aquilo que é físico é visível, é matéria, é partícula. E aquilo que é espiritual é invisível, é onda de informação. Então, poderia substituir aqui, utilizando a linguagem da física quântica, onda de informação ou partícula. Aquilo que você deseja já existe em forma de onda de informação. Só que você quer colapsar a função de onda, que é um termo também da física quântica, para fazer com que a onda se transforme em partícula. Mas você não cria partícula a partir da partícula, você cria partícula a partir da onda. Primeiro há uma emanação invisível para então descer para o visível, ok? E como é que essa onda é colapsada? Como é que eu faço o invisível se tornar visível? Acreditando. A sua parte é tão somente entender esse gráfico aqui, essa imagem, e conforme eu dei o exemplo para vocês da minha história, né, quando eu utilizei a transmutação mental, me imaginando esse personagemzinho físico, que é o eu inferior, subindo, atravessando, utilizando o meu plano mental. Como que eu vou subir para o plano superior? Não tô olhando aqui não. Você pode. Como que você vai acessar o plano superior? Imaginação. Plano mental. É o plano mental que te dá acesso ao plano espiritual. Então, fechei meus olhos, me imaginei subindo, atravessando uma barreira invisível e me transformando no meu eu superior, que naquele momento eu me vi com o formato de um urso pardo gigante, grandão, cósmico, que rosnava, que tinha todo aquele poder, e eu comecei a falar, eu sou o amor, aí saía raios cósmicos da minha pata de urso, e eu sou a alegria, uau, fazia, gente, só de arrepiar, só de imaginar, gente, muito maravilhoso esse exercício, era real, eu estava onde? Plano mental para acessar o plano espiritual. E aí, utilizei meu plano mental e terminei. Gente, quando esse ursão imenso que eu me visualizei sendo, não eu olhando um urso longe, não, eu sendo esse ursão poderoso. Aí terminava falando assim, eu sou o amor, eu sou a prosperidade, eu sou o Deus. E o meu ursão fazia isso. Gente, que energia no apartamento que eu estava. Gente, acreditando, você acessa sim. E aí no dia seguinte lá, né, o valor que eu nem esperava, eu não fiquei pensando, mas como é que a onda vai colapsar e virar? Não tem como não. Não é, você baba tudo se você ficar se preocupando no como. Como é com a sua centelha, com o teu eu superior. Você só tem que entender, agora estou acessando o plano mental, que é a minha ponte para o plano superior, e vou criar a realidade que eu quero. E aí agora eu só espero. Espero para que se manifeste. Isso é transmutação, tá? Então, a lei da correspondência é a lei que te permite, sendo compreendida como deve ser, te permite fazer a transmutação. Olha a lei da correspondência, é uma lei tão importante, gente. Além dela ser a lei que explica como você cria a sua realidade, junto com a lei da vibração, porque quando eu fiz esse exercício mental da transmutação, eu mudei a minha frequência vibracional de alguém que estava frustrada, olhando os boletos e eu sem ter dinheiro para pagar, para alguém que era o próprio eu superior, que não se preocupava com boleto. Olha como eu mudei a minha frequência vibracional.
ok? Então, esse é o reino da causa, tá? O plano superior. E o reino do efeito é o reino inferior, que é o mundo físico. Então, não adianta ficar brigando com todo mundo, ficar brigando com o marido, ficar brigando com a esposa, ficar brigando com o patrão, ficar brigando com o governo, ficar brigando... as pessoas querem manifestar uma realidade, uma sociedade melhor. Como que elas vão fazer? Brigando com os políticos. Não é assim. O que você está consciente de ser como brasileiro? Ah, não, no Brasil só tem gente que tem jeitinho brasileiro. Só tem gente que isso e aquilo. Só tem gente, no Brasil os políticos são tudo ladrão. Olha só o que você está criando, o Brasil que você está criando no seu plano mental. Não é assim que a gente muda. Ainda que você veja no plano físico que está desse jeito, você cria um Brasil alternativo no teu plano superior, onde você começa a acreditar que sim, que existem políticos honestos, pessoas que a centelha divina deles está conduzindo eles lá. Vamos cria o Brasil dos teus sonhos, no teu plano superior. Se todo brasileiro fizesse isso, gente, eu duvido se não ia mudar. Ia ser um Brasil muito melhor ainda, né? Então, o que você está criando no seu plano superior? Qual é o Brasil que você vive? O Brasil da corrupção, onde os brasileiros adoram jeitinho, onde não sei o que e tal e tal. Gente, é impressionante. Principalmente que a gente que já morou fora do Brasil, é impressionante o número de brasileiros que a gente encontra desenganado, que odeia brasileiro que odeia brasileiro. Olha o mundo, o Brasil que essa pessoa criou na mente dela. Aí ela acha que ela vai mudar o país dela, mudando o reino do efeito. Mas a causa está dentro da mente. A causa está dentro da mente, no plano mental de cada brasileiro. Então, se cada um de nós entendermos essa imagem aqui, você vai parar de ficar agorando, amaldiçoando, odiando o Brasil, o brasileiro, os políticos. Não, começa a abençoar. Abençoa, imagina que é um país livre de corrupção, é um país que tem igualdade, é um país que tem políticos honestos, é um país que tem um povo solidário, um povo hospitaleiro, um povo maravilhoso. Eu amo o Brasil, que país maravilhoso. É nesse Brasil que eu quero viver e é nesse Brasil que eu vivo. Eu vivo nesse Brasil. No meu plano mental, e o que se manifesta, o Brasil que se manifesta para mim, é um Brasil que tem abundância. É um Brasil onde existe igualdade. É um Brasil bom. É um Brasil legal de se viver e eu não fico desesperada. Ok, gente? Então, para você entender isso, essa lei da correspondência é exatamente a lei que muda toda a nossa realidade. Você quer mudar a sua nação? Muda a nação, a imagem que você tem da sua nação. Você quer mudar a sua família, o seu cônjuge, qualquer pessoa? Muda a imagem mental que você tem dessa pessoa. Imagina, visualize, imagina e comece a ter consciência de uma imagem diferente do que você quer dessa pessoa. Aonde é que é fabricado a imagem visível? No lugar do invisível, no reino da causa, no plano superior. Você muda a imagem mental que você tem da pessoa, do seu trabalho, do seu país, da sua casa, do seu carro, de qualquer coisa, e essa imagem mental, o número na sua conta bancária, essa imagem mental, com o tempo, ela vai colapsar a função de onda e vai ter que entrar em congruência o reino inferior com o reino superior, porque quem manda é o reino superior. Quem manda e o reino físico só obedece. O reino físico só obedece o que foi determinado no reino superior. Se não está gostando do resultado que você tem, o reino físico não tem culpa. Ele só está obedecendo o que você criou na sua consciência. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Enquanto nós não assumirmos essa responsabilidade de utilizarmos a lei da correspondência da forma que deve ser utilizada, que é cada pessoa utilizando a sua imagem mental para criar a sua imagem física, a gente não entende. É por isso que as pessoas ficam dando murro em ponta de faca, não entende a lei da correspondência, que é criar a partir do físico, mudando o outro, mudando isso. Aí muda, aí tira esse governo, põe outro. Dá a mesma coisa. Quanto tempo tá aí, né? Aí tira esse síndico aí e põe outro.
tira esse governador e põe outro. Aí fica tudo, nunca vão estar satisfeitos, porque estão tentando mudar o físico, quando tem que mudar dentro, né? Aí a pessoa foge de um emprego para o outro, foge de um relacionamento para o outro, foge de um país para o outro, chega lá no outro país achando que a vida vai ser melhor e continua a mesma merda, desculpa. A mesma coisa. Quantas pessoas fogem odiando o Brasil, chega lá, come o pão que o diabo amassou. Porque não mudou a causa. Você tem que entender a lei da correspondência, vai salvar a sua vida. Se você entender a lei da correspondência, você vai parar de tentar fazer esforço desnecessário que não vai mudar em nada. Porque você não muda o físico mudando o físico, você muda o físico mudando o não físico. É a mente que cria, né? É a sua mente, o teu plano mental que vai manifestar a realidade física. Tá? Lembra da imagem da árvore que a gente colocou aqui, aonde a copa da árvore corresponderá à profundidade de suas raízes. Você só muda em cima se você mudar embaixo. O visível, você só muda o visível se você mudar o invisível. Então vamos lá. Vamos agora, espero que tenha ficado ali bem entendido a lei da correspondência, porque agora nós vamos para uma outra lei, tá? A lei da vibração, que está diretamente ligada com a lei da correspondência. Então vamos lá, gente. Claro que a lei da correspondência tem muito mais coisas, como eu falei para vocês, ela é a lei também que fala sobre os muitos planos da realidade, que fala sobre os universos, que fala sobre as realidades paralelas, que fala sobre tudo isso, aonde existem, daquele trecho que a gente leu aqui, existem seres com uma condição muito mais evoluída que a Terra e tudo mais. Essa é a lei também que explica isso. Ela fala também, por exemplo, do reino dos minerais, que existe consciência no ouro, por exemplo. Por exemplo, ele fala também que nessa lei que o ouro ele tem sentimentos, que ele gosta e não gosta. As emanações têm sentimentos, né? Por exemplo, a prosperidade, a abundância, o dinheiro representando isso também tem. É nesse capítulo que eles falam, tá? Então, tem bastante coisa, mas a principal coisa para saber a respeito da lei da correspondência é entender exatamente o gráfico que eu mostrei para vocês aí do plano superior, que você não muda a sua realidade mudando o plano físico, você muda o plano não físico, como é a casa que você quer morar, o país que você quer viver, a família com quem você quer conviver. Comece a viver isso no mundo invisível e vai descer para o mundo visível. Então, vamos lá. A lei da vibração, agora nós vamos falar, que é a terceira lei, entendendo os conceitos de energia, vibração e frequência. Então, o axioma dessa lei é: nada está parado, tudo vibra, tudo se move, tudo vibra, tá? O Kybalion, página 79. Se você tiver o livro, você vai começar a ler sobre lei da vibração, na página 79. Então, esse é o axioma, que diz que nada está parado. Parece que está parado. Se eu olho uma pedra, uma montanha, o prédio, eu penso que está parado, mas não está. Porque os átomos que formam ali estão vibrando. Inclusive, eu já até citei isso aqui para vocês, que eu estava vendo a entrevista de um físico quântico, até brasileiro, que é pesquisador nos Estados Unidos, e ele estava dizendo que já tentaram fazer o átomo parar de todas as formas, congelando o átomo, usando laser, mas ele não para de vibrar. Ele fica numa vibração bem lenta, mas ele vibra, ele continua se movendo. Então, não existe tal coisa como matéria morta, como algo parado no universo. Até as pedras estão em movimento, ainda que visivelmente a gente pense que elas estão paradas, mas tudo é uma questão de vibração. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações.
o Kybalion, página 79. Então, vamos lá. Você vai ler mais isso na página 79 do livro. Então, o que é que os ensinamentos herméticos estão dizendo? Que tudo está em constante vibração. E não só que está vibrando, mas tudo vibra em uma frequência diferente. Assim como eu falei para vocês no início aqui, né, do nosso estudo, dessa aula, que, por exemplo, tudo é átomo, só que cada átomo vibra numa frequência diferente. E esta vibração, esta velocidade de vibração determina que aquele átomo será um cabelo, que aquele átomo será a pele de alguém, ou que aquele átomo será um papel. Então, tudo é o todo vibrando em frequências diferentes. Então, existe uma escala de vibração. Aquela substância que é o todo, que ele fala bem aqui, olha, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal, ou seja, o que é o poder universal? O todo se manifestando em tudo que há. Então, manifestação significando materialização em diferentes frequências. São devidas inteiramente à variação na escala e no modo da vibração. Então, existe uma escala de vibração. Determinada vibração, todas as energias, os gases, os líquidos, os sólidos, tudo isso vibra em uma frequência diferente. E cada coisa tem o seu grau de vibração. E a única coisa que diferencia uma coisa da outra é o grau de vibração. Se tudo é feito de átomo, feito da mesma substância, então tudo é a mesma coisa em diferentes frequências. Por exemplo, o todo é tudo o que há. Então, muitas pessoas que não entendem, que têm uma ideia daquele conceito do Deus pessoa, que é o Deus antropomórfico, que é um Deus separado de mim, sentado num céu. Essas pessoas que têm esse conceito, quando elas ouvem uma técnica que você fala, eu sou Deus, elas pensam que você está blasfemando, porque elas entendem que Deus é uma coisa, você é outra, totalmente diferente. Mas Deus é tudo o que há. O todo é tudo o que há. Só que nós somos o todo vibrando numa frequência diferente. A Mai vibra numa frequência. Outras pessoas vibram em frequências diferentes. Cada pessoa vibra numa frequência diferente. Então, muita coisa vai ser determinada, tudo vai ser determinado, na verdade, pelo grau de vibração que você se encontra. Tem uma frase que eu compartilhei, que é do livro O Kybalion, que eu compartilhei no nosso Instagram recentemente, que diz assim: aquele que compreende o princípio de vibração tem o cetro de poder, adquiriu o cetro de poder. Então, se você compreende a lei da vibração, você adquiriu uma varinha de condão, um cetro de poder. Então, eu espero, até o fim dessa aula, que você esteja com esse cetro de poder na sua mão. Vai compreender o que é a lei da vibração. Então, primeira coisa, Deus é tudo o que há, o todo é tudo o que há. Tudo é o todo, porque tudo é feito da mesma substância, que é o todo, vibrando em graus diferentes. Eu sou o todo em um grau de vibração, com certeza, muito menor do que o grau máximo que o todo pode vibrar. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, a lei da vibração, energia, vibração e frequência. Tudo é energia vibrando em uma determinada frequência. Então, a primeira coisa para você entender sobre energia, tudo é energia. Tudo, tudo, tudo. Energia visível e energia invisível. Energia em forma de onda e energia em forma de partícula, ok? Então, tudo absolutamente é energia. Pensamento? Pensa que pensamento não existe? Pensamento é energia. Um cheiro do perfume que você espirrou, energia. Tudo é energia, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender para entender a lei da vibração é: tudo é energia. O todo é uma energia.
A energia não pode ser criada nem destruída, mas pode ser transformada e redirecionada. Nada deixa de existir. Então, tudo é energia. Se tudo é energia, nada é destruído. Nada deixa de existir. Se você é energia, a morte não faz você deixar de existir. Ok? Se o seu pet, o seu animalzinho de estimação é energia, nada faz ele deixar de existir. Não é a morte que vai fazer ele deixar de existir. Aquela comida que sobrou do almoço, ela é energia. Ela não se estragou. Se você jogar o restinho de comida no lixo, não vai desaparecer. É uma energia que vai continuar existindo. Então, qual é a diferença daquele sofá velho que você jogou fora, daquela cadeira velha que você jogou fora? Tudo é energia, nada deixa de existir. A energia não pode ser criada e nem destruída. A energia simplesmente é, porque a energia é o todo. O todo é energia. Então, se tudo é feito do todo, tudo é feito de energia. Tudo é energia. Então, a energia ela não pode ser destruída, ela só pode ser redirecionada, transformada. Por exemplo, o que acontece com a comida que sobrou do almoço? É energia. Se você jogou fora, se estragou, jogou no lixo a comida. Aquela comida, ela vai se transformar em alguma outra coisa. O que é que acontece? Vai dessa energia, da energia da comida estragada. Sabe o que vai acontecer? Vai se criar micro-organismos a partir da energia da comida. Porque o universo entende, tem uma energia parada aqui. Não está parada, nada está parado, mas está precisando ser transformada. Então, a partir daquela energia, daquele arroz, daquela comida que você jogou fora, começa a surgir outras energias. Essa energia se transforma em micro-organismos, naqueles vermezinhos que vão comer aquela comida. E aí se transformou naquele vermezinho. E aquele vermezinho que comeu a comida que foi jogada no lixo, ele vai se transformar em outra coisa, que vai se transformar em outra coisa, que vai se transformar em outra coisa e assim infinitamente. Então, hoje em dia, quando eu olho as coisas, eu não fico assim, poxa, olha, estragou, poxa, olha, tá parado, poxa, olha, jogou fora. O universo vai dar rumo. Aquela energia vai ser transformada em algo útil para o universo, ainda que não pareça, tá? Aquele vai ter alguma utilidade para o universo. O universo não deixa nada ficar parado. Nada se estraga. Então, a pessoa, quando ela morre, ela não deixa de existir. Ela é uma energia infinita que continua de existência em existência, existindo. A pessoa não some. O corpo dela, o corpo avatar que ela estava usando, sim, pode ter o fim naquele momento. Mas ainda assim o corpo também não desaparece. A energia que serviu para formar este corpo físico, enquanto a consciência esteve conectada a ele, vai transmutar, vai se transformar em alguma outra coisa. O que acontece, né, com o cadáver? Chega um momento da energia do próprio cadáver, vai surgir micro-organismos que vão, né, consumir tudo aquilo ali e vai transmutar e alguma utilidade vai ter, vai se transformar em gases, vai se transformar, entendeu? Isso é a energia se transformando em outras coisas. Tudo é transformado, tá? Então, a energia, ela é transformada, não deixa de existir. Se esse livro existe aqui, ó, esse livro aqui que está na minha mão, ele nunca vai deixar de existir. Ele é energia. Ele pode ficar velho, amarelado, rasgar as páginas, mas ele vai continuar existindo em algum formato de energia. Vai só mudar de forma, mas ele continua existindo. Então vamos lá. Todas as formas físicas são o equivalente físico de uma energia não física que vibra em uma determinada frequência.
Então, todas essas formas físicas são o equivalente físico de uma energia não física que vibra uma determinada frequência. Por exemplo, esse livro aqui, ele é uma forma física de uma energia não física invisível que assumiu uma forma física para criar o livro. Tem a energia do papel, tem a energia do conhecimento que foi colocada aqui, da tinta. Então, uma energia não física que virou física, assumiu um formato físico. Eu sou uma energia não física que assumiu uma forma física para viver uma experiência temporariamente humana. É por isso que eu faço aquele exercício da prosperidade que eu já ensinei, que eu vejo como se fosse a deusa da prosperidade. Claro que é só um símbolo, uma forma didática, né? Que existe uma deusa da prosperidade. Mas eu imagino ali a personificação da prosperidade como sendo uma mulher, né? Então, quando eu vejo um carrão ali bonito, qualquer coisa que me remeta à prosperidade, à energia da prosperidade, eu imagino assim, aí passa o carrão lá, a BMW, aí eu imagino a deusa da prosperidade sentada lá em cima, tipo, de boa, sabe? Tipo, tô lá de boa, aí eu olho para ela e eu digo, uau, sua linda, que lindo o seu carro, muito lindo o seu carro. Eu imagino que, entendeu? Aquele carro é a materialização da energia da prosperidade. Então, quando você faz isso, você não rejeita a energia da prosperidade sem querer. Porque o que acontece com as pessoas? A maioria que não tem o conhecimento da lei da vibração, da energia, elas olham alguém que está lá no carrão e elas dizem assim, esse playboy quer se aparecer nesse carrão dele aí, despreza o carrão. Olha, eu vi até, teve a enchente em São Paulo, né, que foi realmente bem sério o que aconteceu em São Paulo, que alagou tudo, e teve um vídeo que viralizou no WhatsApp, várias pessoas cuspindo na prosperidade. Várias pessoas cuspindo na cara da deusa da prosperidade, se privando da prosperidade na própria vida delas, né? E o que aconteceu nesse vídeo? Esse vídeo foi assim, tinha um carro, era um carro que eu acho que custava uns R$1 milhão, eu não lembro qual era a marca do carro, era um carro esportivo, não sei se era um Mazda, não sei se era um... eu não tô lembrada qual era o carro, tá, gente? Não era Ferrari, mas era equivalente a uma Ferrari ali. E esse carro, ele estava num estacionamento de garagem de prédio, junto com outros carros, e esse prédio alagou. E os carros ficaram debaixo da água. Vários carros ficaram debaixo da água, só que esse era o único carrão, digamos assim, né? Que custava R$1 milhão, que estava debaixo da água. E várias pessoas compartilharam no WhatsApp, rindo, achando bem feito que a água alagou, a água da chuva alagou e estragou aquele carrão. Olha aí, bem feito, prejuízo para entendeu? Para o dono desse carro, sabe? Agorando, achando bonito, sabe? Rindo daquilo que tinha acontecido com o carro, do provável prejuízo que o dono do carro tinha, imaginando que o dono daquele carro era alguém muito, muito, muito rico. E depois o vídeo viralizou tanto que as pessoas, foi um jornal, foram fazer matéria lá e descobriram a verdade sobre o carro. O carro tinha sido uma doação para um sorteio que iria para uma instituição de caridade. E o rapaz que estava tomando conta do carro tinha levado só esse dia o carro para a casa dele para guardar na garagem da casa, porque ele não tinha onde guardar. O carro não era do rapaz, o rapaz não era um sujeito rico, ele apenas trabalhava numa instituição que recebeu esse carro como doação para ajudar a instituição de caridade. E as pessoas ali
rindo de que aquele carrão tinha sido alagado. Olha só, gente, eu fiquei pensando, digo, olha, a pessoa não sabe que elas estão rindo, desprezando a energia da prosperidade. Porque elas pensam que, sabe, então cria inveja do outro, porque fica agorando, porque eu não posso ter, o outro tem, eu não posso ter, entendeu? E as pessoas manifestam escassez na vida dela. Elas estão expulsando a prosperidade, quando ela olha para o outro e diz assim, fulano tem, olha que fulano tem. Gente, identifica, quando eu faço esse exercício da deusa da prosperidade, que eu vejo, eu não sei nem quem é o dono, passou na minha frente o carrão, eu já vejo a deusa da prosperidade deitadona lá, e eu digo, isso é linda. Eu estou identificando uma emanação de energia não física para energia física, tá? Então, assim, todas as formas físicas são o equivalente físico de uma energia não física. Se você vê um casal apaixonado se beijando, é uma manifestação de uma energia não física de alguém, da paixão, do amor, enfim. Então, ao invés de desprezar o que você está vendo, pense bem, que energia não física está sendo manifestada nesta energia física, nessa forma física que eu estou vendo, tá? Então, vamos lá, próximo slide. A lei da vibração, energia, vibração e frequência. Nós falamos então da energia, né? Nós vamos falar um pouquinho da vibração e da frequência. Você já aprendeu a identificar energia, tudo é energia. Então, aquele carrão lá que estava alagado e pessoas rindo que ele se estragou, elas estavam rindo da energia da prosperidade que estava sendo estragada ali. E elas nem sabem que isso causou tanta escassez na vida delas. Para mudar a sua realidade, você precisa. Então, entendendo a relação entre energia, vibração e frequência, você consegue mudar a sua realidade. Por isso que o livro Kybalion fala que quando você entende essa lei, você tem o cetro de poder na mão, porque você pode mudar a sua realidade. Mas você tem que seguir esses 3 passos aqui. Primeira coisa, você tem que identificar que tipo de energia você deseja manifestar. É a energia da prosperidade? Então, tudo que for referente à prosperidade que aparecer na sua frente, não despreze, não fale mal, não fique com o nariz torto para aquilo. Você não quer manifestar isso? Então, se aparece na sua frente, fique feliz. Identifique o que é que você quer manifestar. Só que você tem que manifestar, identificar como energia. Então, identifique que tipo de energia você deseja manifestar. O que é que você quer manifestar? Uma casa, um carro, um emprego melhor? Então, que energia representa esse emprego que eu quero? Que energia representa essa realidade que eu desejo? Então, imagina em energia. Então, identifique primeiro que tipo de energia isso representa. 2, identifique em que frequência essa energia vibra. Qual é a prosperidade que você quer manifestar? Já sei, é prosperidade, é abundância. E qual é a frequência que a abundância e a prosperidade vibra? Você tem que identificar, porque não adianta você não saber qual a frequência que ela vibra. Terceiro, reproduzir a mesma frequência vibracional da energia que deseja manifestar. Uma vez que você já sabe qual é a energia que você quer manifestar, o que você quer manifestar no físico, primeiro identifica qual energia que está ligada àquilo. Aquela representação física, ela é a representação física de uma energia não física. Identificou a energia. 2, agora você vai identificar qual a frequência que essa energia vibra. E 3, reproduz essa frequência. Tá? Foco nessa energia e reproduz essa frequência. Como eu posso reproduzir a frequência, Mai? Eu vou, no próximo slide aqui, tem um desenho onde você pode usar o processo de modelagem em termos de vibração e frequência para que você possa reproduzir essa vibração, essa frequência da energia que você quer manifestar. Por exemplo, vamos lá. Esse processo de modelagem, ele é um processo muito utilizado na PNL, Programação Neurolinguística.
aonde você pode pegar uma pessoa que você admira, uma pessoa como modelo, por isso o nome é processo de modelagem, alguém que você admira, alguém que tem sucesso em alguma área que você deseja ter. Eu admiro muito Bill Gates, né? Eu conheci alguém que tem o Bill Gates como modelo, que quer ser bilionário igual o Bill Gates e que se modela pelo Bill Gates, né? Então, que pessoa pode representar o nível onde você deseja vibrar? Que pessoa tem um nível de sucesso que você deseja conquistar? Então, você vai fazer isso não para você imitar, não para você invejar, de forma alguma, mas para você se inspirar, modelando. Esse processo de modelagem é utilizado pelo Tony Robbins no livro O Poder Sem Limites, onde ele fala que você pode usar esse processo de modelagem. Então, pensa numa pessoa. Qual pessoa é um exemplo para você? Qual pessoa te inspira, conseguiu? Por isso que eu tenho no meu escritório, que eu já mostrei num vídeo anterior aí, duas fotinhos de duas pessoas que eu modelo, né? Esther Hicks e Neville Goddard. Então, eu tenho essas fotinhos deles porque me ajuda a me inspirar, a modelar a energia deles, né? O sucesso deles, o que eles pensam, a forma que eles ensinam. Então, você imagina uma pessoa. Aí aqui nós temos nessa imagem, aqui essas linhas vermelhas representando graus de vibração e frequência. Lembra que cada grau desse representa um plano da correspondência. Aí vai a outra lei anterior, um plano da correspondência, uma realidade. Então, digamos que temos aqui Carlos, que é o nosso bonequinho aqui mais embaixo, nosso personagem Carlos. Carlos está vibrando numa frequência Y e Carlos sonha em vibrar numa frequência X. Digamos que a frequência Y, que o Carlos deseja, que ele está vibrando, é uma frequência de mais escassez, ele não tem tanta prosperidade financeira, mais tanto sucesso profissional, mas ele conheceu alguém que é o Ronaldo. O Ronaldo, feliz da vida ali, com um sorriso nas orelhas. O Ronaldo, ele vibra, segundo Carlos analisou, Ronaldo vibra na frequência X, que é a frequência que o Carlos quer vibrar. Então, o que é que o Carlos tem que fazer para sair da frequência Y e ir para a frequência X, que é a mesma frequência onde o Ronaldo está? Ele pode utilizar o processo de modelagem. Carlos vai começar a pesquisar o que Ronaldo pensa, como Ronaldo fala, como Ronaldo se porta, como Ronaldo conversa, o que Ronaldo pensa sobre isso e aquilo, quais são os hábitos do Ronaldo. Ronaldo, que horas você acorda? Então, Carlos, ele vai pesquisar tudo que faz o Ronaldo ser o Ronaldo e ele vai aplicar na vida dele. Por exemplo, eu utilizei isso com relação a Esther Hicks. A Esther Hicks, eu fui vendo que ela falava muito em eu superior, né, centelha divina, que são os Abraham, né, Abraham Hicks, que fala através dela. Então, o que é que ela fez? Ela ficou meditando todos os dias por 20 minutos, acordando-se cedo e tudo mais. Então, alguns hábitos que eu vi que ela fez, eu apliquei na minha vida e eu tive muito resultado. Uma das coisas que ela falou que para fazer, e eu fiz, foi 30 dias, o desafio dos 30 dias, onde por 30 dias consecutivos, sem falhar, eu acordaria cedo, eu acordava às 5 da manhã, eu acordaria cedo, meditaria por 20 minutos, escreveria no caderno da gratidão aspectos positivos pelos quais eu sou grata e passaria o meu dia em positividade máxima, evitando assistir notícias e coisas negativas que baixassem minha vibração por 30 dias, me policiando sobre os meus pensamentos e as palavras negativas por 30 dias. E eu fiz isso.
E eu fiz isso e dei um salto quântico. Foi quando eu criei a Jornada 21 Dias com essa perspectiva inspirada no que aprendi com a Esther Hicks e na experiência que eu tive. Foi quando criei a Jornada 21 Dias, onde eu não coloquei 30 dias para as pessoas, apenas 21 dias. E aí é o que eu digo, dá certo, mas você tem que ser fiel. Aí a pessoa pode acordar um dia e medita, 3 dias sem meditar. 3 dias medita, 2 dias não medita. Medita, mas o resto do dia tá falando mal da vida dos outros, tá brigando por causa... Vê o político na TV e espragueja e começa a vibrar no ódio. Evita, nem liga a TV então, não vê então que te baixa a tua vibração. Não fica fazendo isso, você tá fazendo mal para você, não é para a pessoa lá não, é para você. Então, eu fiz exatamente isso, usei esse processo de modelagem, me ajudou muito. E essa é uma forma que você pode... sintonizar da frequência. Carlos pode sintonizar da frequência Y para a frequência X, que é a frequência do Ronaldo. E você pode utilizar esse processo de modelagem com o seu eu do futuro também, aonde o teu eu do futuro, você imagina como é o teu eu do futuro. O eu perfeito, que já vive a vida perfeita, escreve. Meu eu do futuro, eu já fiz também dessa forma, porque qual a imagem que eu me imagino? Como eu me visto, como eu me porto, como que eu ando no futuro, no eu perfeito, como é a vida da Mai perfeita. Então, você vai começar a aplicar exatamente essa imagem na sua vida hoje, tá? Mas esse processo que eu passei para vocês aqui do lado, que é com ele que a gente termina a nossa live hoje, nosso conteúdo de hoje, muita coisa, foi a live mais longa, porque realmente são leis muito complexas. Dentro do meu curso 1 hora só para cada lei, e ainda tem mais live com o Portal de Alquimista, que tem muita coisa mesmo para ser compreendida. Então, assim, esse processo de modelagem é um processo que funciona. E esse material que a gente está utilizando aqui, olha, essa apostilazinha para você guardar no seu celular, no tablet, computador, onde você quiser, essa apostila que tem aqui 9 páginas, se eu não me engano, vai estar disponível para você lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Aonde você pode baixar. Bom, espero que esse conteúdo aí tenha feito bem para você, que eu sei que com certeza deve ter ficado várias dúvidas ainda, mas continua com seus estudos, tudo já deu certo para você, você é um co-criador consciente da sua realidade, você é merecedor de toda a abundância que o universo tem para oferecer, você é digno, senão você nem tinha nascido, porque você é energia que nunca vai deixar de existir. E você pode criar a sua realidade do jeito que você desejar, tá bom? Agradeço muito essa noite aqui. Deixo aqui o meu convite para você visitar o nosso site, Temporariamente Humana, conhecer os livros que inspiraram a minha vida. E algumas pessoas falam, eu quero muito, eu vou fazer a modelagem sua e tudo mais. Então, pode visitar lá o nosso site e ver quais são os livros que inspiraram a minha vida lá também. E também a nossa Centelha Divina TV, que é o nosso outro canal, onde também tem conteúdo de valor para você lá. Tem uma série com Neville Goddard que eu estou compartilhando com vocês. Temos também o nosso Instagram e o nosso Facebook, tá? E o Telegram, conforme eu falei, vejo vocês lá. Minutos de inspiração também, eu falando rápido, porque já ficou longa essa nossa live, aonde você pode, olha aí, usa minutos para fazer o desafio dos 30 dias. Já começa o dia, depois de meditar, já assiste um vídeo de positividade, gente, lá no seu e-mail. Para receber, é só deixar o seu e-mail cadastrado aqui no link que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, e a equipe está colocando no chat também, e convidar você também para fazer parte da nossa lista, do pessoal que já está na lista de espera para a nossa próxima turma do curso Kaibalhon na Prática. Bom, gente, é isso, então vou ficando por aqui. Falamos bastante hoje, mas foi muito conteúdo legal realmente, e eu espero
que seja útil para você. Vamos deixar essa nossa semana de lives disponível para outra semana também, para que você possa assistir mais vezes, tá? Então é isso, um grande beijo, eu vejo você amanhã ao vivo aqui no nosso canal Temporariamente Humana. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino. A gente vai transmitir no ao vivo, não aula gravada, mas no ao vivo, tá? E vamos ver como vai estar a nossa internet aí. Caso a gente não consiga, a gente vai ter que gravar a aula e subir depois. Mas fica atento nas nossas redes sociais, que a gente vai estar avisando se tiver alguma mudança de planos. Amanhã nós vamos falar das outras leis. Qual é a lei? A lei 4 e 5, que nós vamos falar, que é a lei, tá, das polaridades e do ritmo. A lei 4 e 5, polaridade e ritmo. E não perde, viu? Se fosse você, tem muito conteúdo de valor que eu nunca passei da forma que eu tô passando, com tantos detalhes aqui no canal. Até mais. Tchau.